produção. Eu também, vai lá. Pega produção. Tu já fez o pix dele? Não, menino. Ei, tu não toma esse não. Tu não toma esse não. É sangue das inimigas. Oi, pessoal, tudo bem? E aí? Se vocês estão me vendo nesse vídeo, então vocês já sabem que hoje é o dia do quadro Clube do Crime da Terceira Idade. Pessoal, mais um episódio. Por quê? A gente botou o episódio 1 e o povo ficou empolvoroso pelo episódio 2. Clamando o episódio 2. A gente não tem que fazer. Tem que fazer. E assim, não foi difícil achar uma velhinha criminosa. É, tem Até várias. porque no vídeo, no primeiro, a gente já tinha, assim, já tinha uma senhorinha Já stand-by ali. dentre elas, inclusive muito bonita, uma beleza estonteante. É. Depende de quem vê, assim, do ponto de vista, mas enfim. Perfeita aos olhos de Deus. Por dentro e por fora. Talvez nem aos olhos de Deus, mas já foi um dia, né? Misericórdia, Não, repreendida. desculpa, pessoal. Vamos, gente, falar sobre Flor de Lis. Primeiro se apresentem. Eu me chamo doutor... Eu sou quem? Eu me chamo Bartolomeu Fagundes, sou fisioterapeuta, doutor do idoso, dono e proprietário deste canal, Isso. que vocês estão aqui, inclusive, já podem se inscrever nesse minuto. E esta é minha amiga... Rivânia. Mas antes de tudo, deixa eu falar uma coisa, certo? Que surgiu no outro vídeo, muitos comentários, e o povo no direct do Bartol perguntando as coisas. Deixa eu falar, gente, esse cabelo é meu mesmo. É meu mesmo, não é mega. Bota aquele memezinho do cabelo meu mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse cabelo, porque não é mega, né? É o meu verdadeiro. Ai, cabelo, por favor! Não é mega, ele não é pintado, certo? Diferente do cabelo da amiga. É, e ela já começou falando sobre um assunto que eu não tenho propriedade, que é cabelo. Exatamente. Mas eu acredito que a gente chega lá. A gente Eu chega acho lá, que pode. exatamente. A nossa velhinha, que não é genial e que é criminosa de Sim. hoje, é uma flor que não se cheira. É a nossa querida... Querida. Desquerida. É, não tão querida. Não tão querida. Odiada. É. É a nossa assassina, Flor de Lis. Mandante Mandante. Tudo no mundo. do próprio marido. É isso. E tipo, nós escolhemos Flor de Lis porque nós descobrimos que a Amália tem mais de 60 anos. Então ela entra no quadro das velhinhas criminosas. Gente, ela também teve a história da adoção de 50 filhos. Então a gente também vai pegar um pouquinho nessa história pra contar pra vocês como surgiu, né? A mãe Flor. Primeiro vídeo, você não comeu. Cobraram Só um que minuto. você não comia, Uma que você tá pausa. de dieta, que todo mundo fala que você perdeu não sei quantos quilos, mas é isso. A pipoquinha não é cenográfica. Não Você é. pode se alimentar dela assim, tá bom? Gente, Sim. primeiro, fala. Só um minuto. Olha quem chegou. Que a gente pediu lá no outro vídeo. Pra incrementar. Pra Não foi o incrementar. Ulisses Campbell que nos mandou. Foi, não foi. Mas ele faz parte também, né, dos livros de Ulisses. E foi o Francisco de Assis, o famoso maníaco do parto. Gente, É isso. eu confesso que eu ainda não li, mas eu vou ler, com certeza. Então, É o isso. foco da nossa conversa de hoje é a nossa Flor de Lis. A nossa não, de vocês. Não é minha, não. eu também Nem da minha amiga, não deixo não. Mas a ideia, gente, é porque a mulher, a história de vida dela, nem todo roteirista da Globo consegue isso. não, viu? É isso. Nem das mexicanas. Não. Porque as mexicanas que são barra pesada, o dela é 1000 vezes pior. Começa com infância como sendo... Ela teve uma infância triste, né? A Pronto. gente pode falar da É. pobreza, da infância Ela dela. nasceu em Niterói, Niterói e morou em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E assim, Isso. ela chamava atenção pelo corpo, né? Pelo corpo, pela questão sensual, né? Isso. Que ela tinha. Acredite se Isso. quiser, ela tinha. Ela tinha, num passado bem longínquo. É, mas ela tinha. E além do Um dia corpo ela teve. sensual, todos os relatos sobre ela, que ela é uma mulher, que ela ainda tá viva, né? Mas É. que antigamente ela era uma mulher muito envolvente. É, que exalava essa questão sexual mesmo. E por ela ser muito envolvente, as pessoas acabavam tendo um contato maior com ela. Tem a questão da repercussão. E Flor de Lis, ela foi conhecida no mundo inteiro. A gente pode falar no mundo porque Sim, ela viajou para outro ela país. viajou e ela bombou na Globo, Sim, né? A sim. Globo transmitiu. Ana Maria Braga teve programa com ela. Teve. Eu acho que ela foi no Caldeirão do Hulk. Teve que vários sim. programas da Globo que ela foi. Eu não sei se ela foi no Bial. Isso por causa Acho que não. dos 50 filhos que ela e o marido adotaram.
50, Pseudo 50 filhos. pseudo 50 filhos, porque na real, nenhuma dessas aparições dela tinha os 50. Não tinha, não. Sempre tinha uma coisa assim de que Faltava um. faltava alguns, aí não, é porque fulano tá doente, Tá fulano não doente. pôde vir, não sei o quê. Mas na real, alguns registros mostram que nunca houve 50. Nunca houve 50. Né? Ela ficou Nunca. conhecida como uma mulher caridosa, que adotou 50 crianças em condições de rua, vulnerabilidade social, mas na real Era marketing. era marketing. E assim, um marketing que já funcionava. Sim, sim. E eles sabiam nisso. Né? Eles sentiam isso que Exatamente. funcionava. E assim, foi pra Ana Maria Braga. Foi. O programa Não é que tem todo uma mundo que relevância vai, gigantesca. não. Eu tô aqui lutando, expondo minha cara. Eu nunca fui nem convidado pra estar lá no programa. Nem pra do Léo. passar na porta de frente ele foi convidado. Amiga, nem pra passar na parte assim, das letras que sobrem. Aham. Nem pra isso eu não fui convidado ainda. Mas a querida já foi, já levou os filhinhos dela, mas não levou os 50. Na época, ela levou 30 e poucos filhos. E Ana Maria contou, viu? Ana Maria contou e perguntou Cada um. pelos outros, viu? E assim, ela ficou com Cara na mão, mexendo, com a com cara um negócio na mexendo. mão, assim, presa, com muito medo. Mas a bicha era boa de lábia e de improviso. Ela já, não, tá doente, tá em época de prova. Você sabe que é difícil reunir todo mundo. E a gente sabe que realmente é difícil reunir, né? Você vai fazer uma comemoração na sua casa e nem todo mundo pode ir. Às vezes, vamos marcar tal dia. Não, não pode. Aí marca outro dia. Ninguém sempre vai poder ir todas as vezes. Mas aí ela usou isso como estratégia pra se safar dessa pergunta, dessa questão. E o mais difícil ainda de juntar 50 pessoas é quando não se tem as 50. É uma coisa Aí não tem como. inexistente. E eu lembro que nessa época da gravação, ela saía juntando. Que podia- Tu quer ir pra Ana Maria Braga? Pelo amor Quero, de pois Deus. venha. Eu preciso de mais 12 meninos, criança, Vem. parentes correndo. Vem tu na rua, vem. As meninas tudo ia pra viajar. Exato. E ela teve um marido que também é uma pessoa muito polêmica. Sim. Né, no livro, Ulisses tem esse poder, né, de captar muita coisa ao redor de quem ele quer falar. E o marido de Flor de Lis, ele era assim, nossa, era o cara, a descrição dela, assim, era um amor fenomenal, uma coisa enlouquecida. Era. E ele era o empresário, ele era o artista, ele era tudo que vocês Tudo. possam A imaginar. cabeça, né? A cabeça pensando por trás dela. E acabou Ela- morrendo. É. Porque brincou e morreu. Quem foi que programou a morte? Apenas a própria esposa. Não, e detalhe, quando saiu, né, que tava na época da investigação, ela fez aquele teatro, fez um documentário, gente, tem um documentário, viu, produzido, que ela participou. Aí ela fez aquele teatro, foi pra lá, pro túmulo, e ficava fazendo aquele show, meu marido, não era pra ter ido agora, isso aqui é algo do tipo. E você que vai assistir, você vai ficar assim, meu Deus, tá na cara que isso aí não é real. E o pior de Atriz. tudo, que esse crime, ele não só envolveu a própria Flor de Lis e Sim. o marido, envolveu os filhos. Os filhos Então era assim, um filho comprava a arma, outro filho encomendava as balas, outro filho botava a arma lá arrumada no lugar, outro outro filho filho ligava atirou, pra não sei aonde. outro arrumava, outro botava o marido pra correr, pra isso, pra aquilo. No final das contas, conseguiu e matou o Foi. próprio marido. O filho né? biológico dela. Eles não tiveram filhos juntos. Aí foi só o filho dela que matou ele. Acho que foi Flávio. Não lembro o nome. Eu também não lembro mas o nome, não, mas. A ideia, a mandante do crime foi ela, né? Tanto é. que ela tá presa até hoje. É. E não sei como é que estão os 50 babies dela, devem estar já assim, uns senhorizinhos. É. Mas como é que você pode imaginar uma casa? Uma Primeiro, eu não consigo Não, imaginar se numa casa. fosse verdade, como é que É. você imaginaria 50 pessoas na fila do banheiro? Não, Eu não. ficaria chateado Pensa aí. com 50 pessoas pra comer. É. Não A tem- fila da Que merenda. mesa é essa? Como é que vai ser uma mesa É. pra pegar todo É. mundo? Essa mesa aqui não cabia de jeito Não nenhum. cabia, Então, não. assim, teria que Não. ser uma A louça, fazenda. 50 pessoas. A louça de 50 pessoas. A louça de 50 pessoas. Não dá. Não. Eu não lavava. É. Agora sim, eu lembro que no vídeo dela, no livro dela, fala que na casa dela cada um tinha uma função, né? Sim, Então, era uma tipo, empresa. Era uma empresa. Sim. Tinha os que saíam pra roubar, tinha Era. os que saíam pra Prostituir. se prostituir, tinha os que lavavam as milhares de louça, tinha tudo, de tudo no mundo. E tinha mais, e digo mais a vocês, tinha filho que ameaçava deixar a casa da mãe Flor, viu? Sim. Que dizia, não vai me dar não sei o que não que eu quero, pois eu vou embora. E ela Se não sujeitava, podia perder. é. Ela não podia perder os filhos, porque já era tudo de conselho tutelar, É, já era tudo certinho. tudo certinho, tudo registrado. Até que acontecia muita
polêmica com Flor de Lis, porque as crianças que ela pegava pra criar não necessariamente eram crianças em condição de rua e não necessariamente eram crianças sem pais, Era. né? Porque às vezes teve um caso, inclusive, de uma criança que ela pegou de uma mãe que estava drogada. Sim. Naquele momento ela pegou a criança, levou pra casa, teve toda aquela questão familiar, a repercussão que ela fazia. Mas no final das contas, depois que passou o efeito das drogas, a mãe se tocou do que tinha acontecido. E foi lá na casa dela, fez um escândalo, fez um escarcéu. Então, isso acontecia, porque nem sempre as crianças que ela levava eram crianças que estavam em condições de ser adotadas. E na verdade não tinha adoção. Pegava pra casa, e a criança, depois que crescia um pouquinho, não queria ir embora. Porque ficava naquela. Se afeiçoava, né? E às vezes, que eram crianças que moravam na rua, mas que tinham pais, né? Então, pra eles, ter um teto já era uma coisa muito positiva, né? Já era uma coisa muito boa. E Mãe Flor era muito conhecida por sua caridade. Né? Ela era uma pessoa muito caridosa e tal. Mas aconteciam atrocidades com essas crianças. Gente, lembrando que tudo isso, ela estava dentro da igreja. Né, do Ministério Flor, que ela fundou uma igreja junto com o marido dela. Então, assim, tudo que acontecia, ela continuava na igreja como se realmente fosse aquela coisa maravilhosa. Fazendo shows, viajando, recebendo cachê e tudo isso. Até que ela se tornou deputada. E assim, voltando um pouquinho da história de ser pastora, eu lembro que ela lutava muito para ser pastora em igrejas que não podiam ter pastoras mulheres. Não ordenavam. Isso, então assim, ela lutava a todo custo para conseguir ser pastora. Foi. Ela fazia o que fosse preciso. Era o sonho, assim, da vida dela. E assim, e como ela cantava muito bem, ela envolvia também a parte do canto no meio das pregações que ela fazia. Às vezes juntava uma galera, umas pessoas e ela conseguia fazer o show e ela tem o poder da oratória. E o povo disse que ela era muito carismática, né? Ela era bem... E também como ela nasceu ali, naquele meio, então ela conhecia todo mundo, ela ia na casa das pessoas, então as pessoas gostam disso, né? E você vendo ali um ícone ali da igreja, você acha o quê? Tudo que ela tá dizendo é verdade, porque ela tá prosperando, porque as pessoas gostam de estar lá, ou pelo menos diziam que gostavam. E tudo ali era muito arquitetado pra dar certo, né? E era muito arquitetado pra receber o dinheiro dos fiéis. Também. Porque o foco da criação da igreja também era a recepção do dinheiro dos fiéis naquele momento. E o dinheiro era para uso dela. Sim. Né? Ela fazia captação daquele dinheiro depois que ela conseguiu criar ela o seu fazia entre aspas, porque ela não sabia nem comprar um pão na esquina, que ela não sabia de nada, assim, da questão dela financeira. Era justamente ele, né, Anderson do Carmo. Era ele que tomava conta de tudo, assim, nessa parte. Ele só dizia, você vai ter que estar ali. Ela ia, pronto, fazia o show dela, mas toda a parte por trás era tudo ele. Se você parar pra pensar, a pessoa tem que ter uma mente muito inteligente, né? Porque tudo que era montado por eles dois dava certo. Ah, vamos planejar abrir uma igreja em tal e tal lugar, porque aqui tem gente, tarará. Botava e dava certo. Porque a gente podia questionar os meios, mas não os resultados, né? Jamais. Isso. Aí planejavam, executavam, enricavam, faziam muito sucesso. Ela fazia sucesso nacional e internacional. Na época da morte dele, era uma época que eles já estavam um pouquinho em atrito, né? Então, tinha esses problemas entre eles e tal. Foi quando ela resolveu. Ela estava sem fazer nada, teve uma brilhante ideia. Se eu matar meu marido... Foi assim. O que vai acontecer? Foi assim, por exemplo, ela perguntou assim, Anderson, quanto é que eu ganhei nesse show? Ele falou, não, eu vou falar exemplo, tá? Não, você ganhou 10 mil. Aí ela falou, poxa, mas só 10 mil, né? Besteira, só 10 mil. Ele, não, mas a gente tá na Europa, a gente tá viajando e tal. Vale a pena, porque você tá sendo conhecida aqui, né? Ela, não, tudo bem, beleza. Aí ela foi pegar algum documento, acho que um passaporte, aí abriu assim, tipo uma pasta que tinha lá, aí olhou o contrato, 100 mil reais. Diga aí. Ele disse que foi 10. Aí ela pensou, não, tá me roubando e eu não sei até, tipo assim, quanto tempo pra trás ele já me rouba. Então vamos fazer o seguinte, vamos logo matar ele? Porque é uma coisa simples, é uma coisa... tipo, vamos ver. Já tira o mal pela raiz. Vamos ver o que acontece, vamos ver se ele morre mesmo, vamos ver assim, né, essa brincadeira. E ele demorou pra morrer, viu? Isso. Demorou pra morrer, não porque foi ele fácil. não foi fácil. Teve tentativa, teve um bocado de coisa, mas morreu, né? Morreu. Então assim, né, ele também não era imortal. Por que o homem demorou pra morrer? Porque primeiro eles usaram tipo um veneno. Eu não vou saber o nome do veneno, mas eles botavam. Ele gostava de tomar Yakult. Tu tem em casa. Não, aquele ali morre rápido. Esse aqui foi devagar. Eles tinham tipo um Yakultzinho que ele gostava de tomar toda manhã. E suco de laranja. O que o povo fazia? Vamos botar no Yakult. Que eu acho que o nome não é Yakult, é chambinho. Não é leite fermentado. Enfim. Aí eles botaram lá, ele tomava. Aí ele, oxe, tô só com dorzinha na barriga, tudo certo. Aí as filhas, né, de Flor de Lis,
Disseram, rapaz, vamos aumentar a dose pra ver o que dá certo. Aí Deu só aumentava uma a dose. diarreia, né? Deu uma diarreia, tipo... É. Foi alguma coisa que eu comi, sei aonde. Aí dobraram a dose. Aí ele foi internado, né? Passou um tempinho com gastritezinhas e tal. Aí o povo, nesse homem não morre não, tá? Eu vou botar no frango também. Só que deu erro. Outra pessoa foi lá e comeu o frango. É, também numa casa com Ah. 50, né? É, não, tipo, foi lá e comeu o frango. Aí ela quase morreu, viu, essa doidinha? Mas ele não morreu, porque ele não comeu o frango. Aí disseram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar um matador de aluguel. Olha, aí a menina lá, porque eu não vou saber o nome, é muita gente, mais de 50 São pessoas. 50 ali, Pseudo tá 50 tranquila. pessoas, né? É. Aí ela disse assim, vou contratar, né? Aí falou, disse, vai lá, contrata fulano. Aí ela chegou lá, disse, fulano, quanto é que você quer pra matar o pastor? Aí ele, vixe, é só isso? Não, vamos deixar aí por 5 mil, exemplo, né? Eu não vou saber exatamente. Tipo, ele nem questionou, ele fala, não, matar o pastor. Não, não, eles falam assim, 5 mil, mais 2.500 agora. A mulher não liga mais nada. Pegue os 2.500. Ela disse, ela vai sair, ele vai sair tal hora da igreja, vai no carro tal, com tal pessoa, ok? Aí ele, beleza, ficou lá na espreita, né? Só que Anderson, o bicho tem sorte, boy. Teve, né? Que ele morreu, enfim. Teve, é. Ele gastou a sorte deles. Ele 7 gastou. vidas. É. Aí ele foi, quando ele saiu de casa, foi pra concessionária, trocou de carro. Ele não sabia de nada, ele já tava lá pra receber esse carro, trocou de carro. Foi pra igreja. Quando ele saiu da igreja, ele disse assim: vamos todo mundo andar no meu carro novo? 17 mil pessoas dentro desse carro. Aí, ou seja, o matador de aluguel falou: não vou matar, porque eu não sei se é ele. Esse carro não é o dele, que a mulher falou, e outras pessoas estão lá, não vou matar. Aí Anderson chegou em casa, oi, beleza e tal. Aí o povo, e não morreu, não? Foi o povo pensando, né? Oxi, Tu tá vivo? enfim, aí foi lá no matador e disse: pô, e aí, o que aconteceu? Aí ele falou: não, porque você disse que esse é assim, assado, não é. Aí ela: não, então me dê 2.500. Ele: o quê? Você que tá me devendo os 2.500 de volta. Eu quero mais os 2.500 pra formar os 5 mil, porque você que errou. E se você não me der, quem vai morrer é você. A mulher disse: o quê? Qual é seu Pix? Eu faço Não, agora. na época não tinha Pix, mas enfim. Foi essa moeda aí Deu de troca. jeito, Foi, né? aí foi. Ele ficou lá com 5 mil, assim, só com a cara. Mas ele estava lá no local de trabalho dele, entendeu? Foi porque as pessoas não compareceram de forma correta. Mas enfim, ele não morreu. Né? Né? Pelo amor É. de Deus. E o homem nem pra morrer não sabe fazer as coisas direito. Não sabe. Não. Podendo agilizar, né, o processo, mas enfim. Isso. Aí dessa forma, ele não morreu. Aí o filho dela, né, que eles não têm filhos juntos. O filho dela disse: rapaz, não, vocês estão tudo muito atrapalhado, essa lambança entre a gente, sai gente, morre, não morre, vou matar. Eu quero tal arma com tal bala, e você tira ele de casa, você vai passear com ele, quando você chegar em casa, né, dizendo pra Flor, quando você chegar em casa, eu vou lá e atiro. Aí ela: show. Foi isso que aconteceu. Ela levou ele pro calçadão, acho que de Ipanema, né? Fez aquele teatro, te amo, não sei o quê, você é maravilhoso. Ela subiu num banquinho de praça, aí se declarou pra ele. Não foi assim, sabe? Novela. A Globo está perdendo ela, né? Agora não, que ela, né? Não. Enfim. Agora sabe Mas como é que ela tá cantando com as presidiárias. Lá em Tremembé. Você é o espelho que reflete. Aí tá lá, na oração, comendo o pão que ela mesma amassou. Que ela mesma amassou. Sim, aí foi isso que aconteceu. Quando eles voltaram, Flávio, acho que foi Flávio o nome dele, foi lá e resolveu o problema, né? Pronto, morreu na hora. Aí, beleza, morreu, show. Vamos chamar a polícia. Chegou, ela falou: não, meu marido morreu defendendo a família. Porque ele foi um assaltante, esse homem aí que matou ele. Foi um assaltante que chegou e ia entrar junto com a gente, né? Que a gente tinha acabado de chegar de carro, ia entrar junto com a gente dentro de casa. E antes falou: não, eu defendo vocês. Aí foi, morreu. Meu marido é um herói. E nessa fase realmente morreu mesmo, né? Morreu Agora mesmo. Não tinha mais como. Ele usou toda a sorte que tinha. Toda e sorte não- que tinha. Foi com Deus. Foi de arrasta pra Ele baixo. foi de arracha, mas foi de arracha pra baixo. E com isso, o Flor de Lis ainda conseguiu uma comoção muito Foi. grande do público, né? Eu acho que tem gente que ainda acredita, sabia? Na inocência dela. E eu lembro, sabe o que? A minha tia, lá em João Pessoa, gastou o que podia pra ir no show dela. Um show dessa mulher ungida, abençoada, que olha, minha família, não sei o quê. Foi pro show. Semanas depois ela foi presa. A minha tia não. A Florzinha. A Florzinha foi presa. E a minha tia, acho que não sei como é que é Deve hoje, ter né? morrido por dentro, né? Mas muita gente, assim, ficou Tirando onda com ela? Não, com a prisão dela. Porque Foi. ninguém aceitava que ela fosse Era. presa, porque a mulher era um anjo, uma bênção. No final das contas, não era nada disso que Era nada falava. disso. E ainda teve mais uma situação. Ela era tão nocega que teve um livro que foi um livro de biografia dela, que foi um livro que ela colaborou, né? Sim, Uma biografia autorizada. Uma biografia, ela autorizou e ela colaborou. Quando ela foi presa, quando a máscara caiu de verdade, ela falou que praticamente que no livro não tinha praticamente nada de verdade.
Ah, pois tá bom. Que era Então- tudo falso pra vender, porque ela teve parte dos lucros. Então, tudo na vida dessa mulher foi uma farsa. Foi uma farsa, foi um castelo de cartas, né? Um castelo. E assim, nós recomendamos a leitura do livro, porque É. o livro é muito completo, mas eu já garanto a vocês, eu demorei muito pra terminar esse livro, porque é um livro com uma história muito forte. Esse livro dela tem uma história muito forte, muito pesada. E a história dela mexe, como a gente falou até no outro vídeo, né? Mexe com o conceito de De família. família. E mexe muito, pelo menos comigo, me deu uma aflição muito grande Sim. quando eu fui lendo. Porque a história é muito profunda. Isso aqui que a gente tá falando, É. gente, é tipo assim. Um eufemismo. É muito raso, é muito pouco diante de tudo que ela e a família dela aprontaram. Porque antes dela veio a mãe, né? Que a mãe também tinha um histórico muito pesado. Eu recomendo muito essa leitura. Eu acho que mesmo que você... Não é uma leitura que envolve a religião, né? Fala sobre Fala a sobre a religião vida dela. mas é a vida dela. A vida então, dela. acho que realmente vale a pena vocês lerem. Gente, e eu queria saber de vocês, se vocês têm uma sugestão. No primeiro vídeo teve sugestão também, Teve. que tá tudo anotadinho. Mas nós queremos também sugestão de vocês, de velhinhos criminosos. Velhinhos criminosos. E pode deixar aí nos comentários que a gente lê tudo, a gente comenta tudo, a É gente isso. agradece, a gente ama vocês. E a gente tá aqui pra isso, pra montar esse conteúdo pra vocês, tentar deixar uma história pesada numa atmosfera um pouco mais divertida, Isso. mas com uma conversa informal. É isso aí, gente. É o seguinte, se vocês tiverem mais curiosidade de saber da história dela, compre o livro, porque realmente é uma imersão na vida dela. Então, Ulisses, ó, estão fazendo a propaganda do seu livro, viu? Curta esse vídeo. E a gente tem que Amém. ter um comentário de Ulisses. Porque comentou o primeiro. foi. A gente passou Mas ele 5 minutos. repostou. Ele repostou Ele no repostou. story, mas ele não Repostou. comentou o vídeo, sabe por quê? A gente passou um tempão comentando sobre ele no vídeo. Foi. Fez uma publicidade maravilhosa, Foi. orgânica, dinâmica, É maravilhosa. E ele sequer comentou, né, seu Ulissinho? Tô de olho, viu? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Amamos vocês. Obrigada por compartilharem. E obrigada desse pelo texto. convite, amigo. Obrigada. Claro, meu amor, você está aqui sempre minha criminosa favorita. Não. Tá repreendido. Sangue de Cristo. Tchau, gente. Obrigado. Comam uma pipoquinha e se hidratem, tá? É.